Olá, episódio número 2. Acho que eu devo explicar algumas coisas. Primeiro que quando eu fiz o episódio número 1 e lembrei daquele trem, eu lembrei de outras coisas do trem. Algumas delas eu acho que eu posso contar aqui para vocês, para clarear assim, essa coisa de que a vida é cheia de acontecimentos, surpresas, tudo vai fluindo ao redor da gente o tempo todo e às vezes a gente não presta devida atenção. E aproveitar também para falar de uma coisa boba que aconteceu no Brasil recentemente, que foi um político brasileiro que foi a uma cidadezinha do interior e disse assim: levante a mão aqui quem não conhece Dubai. E claro que ninguém conhecia Dubai, né? Pessoas humildes não têm a chance de fazer grandes viagens. Então, assim, unindo essas duas coisas, eu pensei que seria importante eu falar para vocês sobre como é que funciona um trem com cabines. Porque no Brasil a gente nunca quase viaja de trem, porque quase não tem trem, né? Então, são coisas que para a maioria das pessoas é uma novidade. Então, devido a isso que eu vou falar a respeito do que eu vou falar. Aquele mesmo trem do episódio número 1, eu entrei nele assim de tardinha e fui para uma cabine com 6 pessoas. Essa cabine tinha um banco acolchoado, estofado assim, de cada lado e para 3 pessoas. Então, no total tinha 3 pessoas de um lado, 3 pessoas do outro. E tinha um encosto assim também estofado, né? E aí essas pessoas eram quem? Tinha um homem que não falava com ninguém, tinha 2 senhoras que eram idosas assim, que eu definiria como camponesas, pessoas do interior assim, sem muito traquejo de conversar. Elas eram espanholas, né? De conversar com alguém de outra língua, porque a gente está acostumado aqui na nossa região, pelo menos que no litoral, sempre tem gente chegando da Argentina e a gente acaba falando um portunhol assim, do jeito que dá e se entendendo, mas elas não tinham esse nível de experiência, assim. Então eu não podia conversar com elas, nem elas podiam conversar comigo. E tinha eu, né, e são 4, e um casalzinho de namorados, muito cheios de alegria, assim. A moça era de uma língua que eu não conseguia identificar, e o rapaz era italiano. E quem se criou no Vale do Itajaí, como eu me criei, perto de Rodeio e as curras, sempre acaba entendendo um pouquinho de italiano. Então eu conseguia conversar alguma coisa com aquele rapaz, mas ele estava interessado era em tocar violão e curtir o passeio com a namorada dele, claro. E conforme foi chegando perto da noite, o pessoal do trem apareceu e trouxe um kit para cada um, que tinha assim um travesseiro, uma fronha, um lençol e um cobertor, para cada um preparar a sua cama para passar a noite. E foi muito interessante o que aconteceu nessa cabine, porque os bancos onde a gente estava sentados assim, eles ficaram como viraram cada um uma cama, uma de cada lado. Os encostos dos bancos foram suspensos e viraram duas camas, uma de cada lado, mais altas, né? E desceu alguma coisa do alto que virou uma terceira cama
de cada lado, então ficaram assim 3 beliches, né? E as pessoas arrumaram suas camas e se acomodaram para passar a noite, porque era um trecho curto, né? Pela manhã a gente já chegaria, então ninguém ia botar pijama ou alguma coisa assim, todo mundo ficou com a roupa que estava e se arrumou assim, no conforto, no travesseiro, no cobertor, né? E foi aí, como eu ainda não tinha sono, que eu saí para dar uma volta no, no trem e aconteceram as coisas que aconteceram e eu contei já no episódio número 1 desse canal. Mais tarde, quando eu volto, tudo era silêncio, claro, tinha o barulhinho do trem andando, coisas assim, mas as coisas tinham silenciado porque todo mundo estava dormindo. Então eu entrei naquela cabine assim, com o maior cuidado, cuidando assim para não acender a luz, não fazer barulho e tal, porque os outros dormiam, né? Eu não queria incomodar. E aí eu fui, eu já sabia qual era a minha cama, me enfiei na cama e fiquei quietinha para não perturbar o sono de ninguém. Foi aí que aconteceu um fato que eu nunca esqueci. Ali no silêncio da cabine, no escuro assim, deu para perceber que aquele casalzinho de namorados estava nas 2 camas superiores e um tinha passado para a cama do outro. Eles estavam namorando, né? Então, aí assim, eu fiquei muito quietinha para não perturbar nada, mas eles namoravam assim com muito cuidado, muito silenciosamente, né? O máximo que a gente ouvia era um gemido assim, bem contido, assim, né? E aí eu prestei mais atenção ainda, aí eu vi que ninguém dormia naquela cabine, todo mundo estava prestando atenção no que acontecia ali em cima. E era uma coisa bem fascinante saber que se fazia o amor tão perto assim da gente e a gente estava ali acompanhando silenciosamente, assim, né? Em algum momento eu dormi, quando eu acordei de manhã já estava na França, mas o que eu queria falar para vocês é para vocês ficarem atentos à vida, porque a vida ela sempre está acontecendo por todos os lados, sempre há coisas fascinantes acontecendo e às vezes a gente passa batido e não presta atenção, né? Então, era o que eu queria contar para vocês hoje. Espero que vocês me deixem um like e viva o amor!